Olá, boa tarde a todos. Iniciamos agora mais uma live Descomplicando a Reforma Tributária. Já falamos que a reforma tributária, que começará em janeiro de 2026, temos que tomar alguns cuidados com relação aos cadastros de produtos. Hoje nós estaremos falando sobre como a CFOP, ou CFOP, importa na reforma tributária. Então, em primeiro lugar, o que acontece com a CFOP, ou CFOP, na reforma tributária? A CFOP está extinta? Não, ela não será extinta, mas a utilização dela será adaptada ao novo sistema tributário. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com relação a isso. Ela continuará sendo usada para, primeiro, identificar a natureza da operação. Venda, compra, transferência, entrada, etc. Então, definir a tributação, se a operação é tributada, isenta ou imune. Também ela servirá, evidentemente, ou continuará servindo, para emitir documentos fiscais tais como a nota fiscal eletrônica, nota fiscal consumidor eletrônica e o conhecimento de transporte eletrônico. Então, nós precisamos entender um pouquinho mais aprofundado sobre a reforma tributária e como a CFOP importa na reforma tributária. Exemplos que podem mudar. Vejam só. Nós temos aqui alguns pontos principais da mudança. Falando daquilo que nós já conhecemos muito bem, largamente, é que, começando o MIO, é para entradas e aquisições de serviços no Estado. Ou seja, vou fazer uma entrada, ou seja, recebi uma mercadoria comprada do meu Estado, eu vou fazer a entrada ou toda a modificação de entrada será com o código 1000. 1101, 1102, etc. A entrada ou aquisições de fora do meu Estado, então eu começo com o número 2, ou seja, 2000, 2101, 2102, etc. Já para aquilo que eu importo, a entrada será com o 3000. Saídas para fora do Estado, não. Saídas para dentro do Estado. Eu vendo para mercadoria, para clientes dentro do meu próprio Estado. Então, a saída será com a CFOP 5000. 5101, 102, 103, etc. Se for para fora do meu Estado, então esta mercadoria vai sair com a nota fiscal com a CFOP de 6.000. 6.000 e diante. E, claro, se for uma saída para exportação, ele vai sair daqui, em direção ao porto ou aeroportos, etc., com o código iniciando com 7.000. Isto é o que nós já conhecemos muito bem. Então, nós temos que entender o que vai mudar. Um dos pontos principais é que, na CFOP normal, falando como exemplo, no 5101, é uma venda interna. Claro, a tributação do ICMS. Isso que existe hoje. O que vai ser impacto com a reforma tributária a partir da entrada do IBS. Então, será substituído por regras do IBS. Temos que ficar atentos a novas tabelas da CFOP, ou CFOP, como queira. Outro código que muda também, já está estabelecido que terá essa mudança por causa da reforma tributária, é aquilo que sai, ou seja, eu vendo para a Zona Franca de Manaus. Vai sair, então, com o código 5, se eu estiver dentro da mesma Zona Franca de Manaus, porque a Zona 5 é dentro do Estado. Do contrário, será 6. Vendas. Tanto faz eu estando dentro da Zona Franca de Manaus ou eu estando
Fora dela, a isenção do ICMS, quando vendido para empresas que estão no SUFRAMA, ou seja, na Zona Franca de Manaus. Aí, isto vai, com o tempo, ser revisto ou adaptado. Por quê? Porque os produtos de NCM fabricados aqui no meu estado, que não está na Zona Franca de Manaus, e corresponde o mesmo produto fabricado na Zona Franca de Manaus, então eu terei IPI. Por isso falamos nas lives anteriores, IPI será zerado. Então, neste caso, se o produto for fabricado igualmente no mesmo NCM, lá na Zona Franca de Manaus, então eu serei tributado pelo IPI. Quando eu vendo, mesmo sendo aqui, eu vendendo para a Zona Franca de Manaus, ou comprando da Zona Franca de Manaus, tem isenção. Ok, mas isso será adaptado agora por causa do IPI zerado, ou protegendo a Zona Franca de Manaus, eu continuarei tendo IPI no meu caso. Outro fato é as devoluções. Então, uma devolução, por exemplo, de uma mercadoria vinda de outro estado, antes eu fazia o ajuste do PIS/COFINS, mas agora não tem mais o PIS/COFINS. Estou falando isso já de 2032, 2033 em diante. Então, as regras de CBS, que é o federal, a definição também terá um outro tratamento. Mas que nós precisamos entender é que eu tenho que ficar de olho no que acontece com a CFOP. Elas podem ser revistas ou algumas até descontinuadas, conforme a regra do IBS-CBS. Os novos CFOPs podem surgir, novos podem aparecer. Por isso, nós temos que estar atentos. Outras especificações no regime, por causa do IBS-CBS. A lógica de tributação muda. Com a substituição do ICMS, do ISS, do PIS/COFINS pelo IBS, nós teremos algumas mudanças. Como fica, então, a CFOP no novo sistema IBS e CBS? Isso nós temos que verificar. O IBS, ele é imposto sobre bens e serviços, e o CBS, contribuição sobre bens e serviços. Unificarão os impostos, a classificação por CFOP ainda será necessário, mas com os ajustes. Quando essas mudanças entram em vigor? Para o CBS entra, e o IBS entra com o teste, como já falamos também anteriormente, em 2026, janeiro de 2026, próximo ano. Mas, para trocar realmente o PIS/COFINS e o IPI zerado, nós teremos isto em janeiro de 2027. Em 2029 é que nós teremos a mudança entre diminuir o ICMS e crescer o IBS. Isto a partir de 2029. Sendo que, 2033, o sistema estará totalmente completo. Até lá, a CFOP continua sendo usado normalmente. Mas essas empresas devem se preparar para isto. Atualizações nos sistemas fiscais, novos critérios de tributação, revisão dos códigos fiscais de operações, de produtos e serviços. Alguns podem deixar de existir. Vamos acompanhar essas normas e verificar o que vem pela frente a ser publicadas. Ainda não temos tudo definido, mas durante este final de ano nós já teremos as informações. E também durante o ano de 2026, porque estaremos em fase de teste, com aquela alíquota teste entrando como IBS e CBS, uma alíquota sem ser cobrança, sem nada, mas apenas durante o ano, para testar os sistemas. O que as empresas devem fazer agora, então?
Acompanhar as atualizações da Receita Federal sobre os novos CENFOPs. Revisar processos contábeis e fiscais para adaptar ao IBS e CBS. Consultar os especialistas tributários. Isto é importante. Então, você, contador, é uma oportunidade. Você que conhece bem a tributação pode estar vendendo um serviço a seus clientes de consultoria. Porque antes de entrar, você precisa rever os documentos fiscais, o procedimento e dar treinamento também aos seus clientes como ele vai emitir notas fiscais eletrônicas. Mas não fica muito preocupado, não. Sabe por quê? Como nós vimos no slide aqui, não devemos ficar muito preocupados, porque a Alterdata vai cuidar de vocês. Existe a calculadora. A calculadora é um aplicativo do próprio governo, do próprio Receita Federal, que quando eu emitir uma nota fiscal ou um documento fiscal eletrônico, seja nota fiscal consumidor, nota fiscal de serviços, conhecimento de transporte, o cálculo das tributações, do imposto devido, tanto CBS como IBS, será feito não pela minha vontade, não pelo que eu entendo da legislação, não. Por quê? Ela pode mudar as alíquotas, pode mudar as incidências. E quando isso acontece, nós vamos ficar acompanhando? Não. Por isso a Receita tem o quê? Chamamos de calculadora. Eles vão fazer o cálculo e mandar automaticamente online para nós na hora que eu estiver emitindo um documento fiscal. Isso é chamado de calculador. Ah, mas e se eu estiver fora da internet por um problema qualquer, não estou conectado, eu paro de fazer nota fiscal? Não, porque o nosso sistema Alterdata tem os robozinhos que estão em contato constante com a calculadora do fisco. Então, se houver uma alteração lá, imediatamente os robozinhos entendem isso e aprendem e traz para dentro do seu sistema. E o cálculo, mesmo que você esteja fora, o cálculo será feito pelos robozinhos de inteligência artificial, como mostro aqui lá no slide. Esses robozinhos vão fazer os cálculos necessários. Eles conhecem, todos eles conhecem a legislação perfeitamente, sabem das alíquotas e sabem como fazer o cálculo. Eles vão trazer este cálculo para você. Você não precisa se preocupar, não é você que vai fazer os cálculos, apenas estou mostrando aqui o que vai acontecer. Só que, para esses robozinhos fazer os cálculos, o cadastro precisa estar correto. E quando você emitir uma nota fiscal ou um documento fiscal, você precisa colocar a CEFOP correta. Porque se você coloca uma CEFOP de entrada, o robozinho vai entender: puxa, eu estou fazendo uma entrada para o meu estoque. Então, ele não vai estar calculando imposto porque ele não está vendendo, ele está fazendo. Mas ele vai pegar da entrada o que o fornecedor colocou como tributo. Para quê? Para ficar como uma reserva minha. Porque assim que eu fizer o pagamento, como já expliquei no Split Payment, quando eu fizer o pagamento, este imposto que eu estou pagando junto com a mercadoria do meu fornecedor volta para mim como crédito. Por isso é importante a CEFOP. Então eu fiz a entrada, o robozinho colocou aquele imposto que eu devo pagar como minha para ficar na calculadora à espera. Quando eu efetivar o meu pagamento para o meu fornecedor, aquele tributo não vai para ele. Fica na mão do fisco, na minha caixa de poupança. Ou seja, ele é meu crédito. Quando eu fizer uma venda, o robozinho de vendas vai pegar a CEFOP certa. Ah, esse daqui eu estou faturando. Então, eu tenho que pagar o imposto. Ah, mas eu tenho crédito daquela compra que eu fiz. O robozinho do crédito vem e me fala: oh, você tem tanto de crédito. Então, ele faz a diferença e passa para o outro robozinho. Olha, você tem que recolher isso daqui, é a diferença. Percebe como a CEFOP é importante aqui? Como também já falamos os NCMs,
o KNAI, tudo isto no cadastro. Por isso que eu falei, contadores, vocês precisam passar à frente de seus clientes, desde já. E podem, sim, ser o seu consultor. Agora, o contador não é mais aquele que conta as histórias do que aconteceu do passado. Não, agora você precisa ajudar o seu cliente a fazer a história corretamente, porque depois que mandou para o fisco, não tem como corrigir. Percebe? Então, isto que está acontecendo. Agora, para ajudar você a simular estas coisas e poder mostrar ao seu cliente, nós temos, clientes Alterdata tem isto no sistema fiscal. Nós chamamos de simulador. Então, neste simulador, você pode colocar, tenho falado isso em todas as outras lives que fizemos, este simulador, ele ajuda você vai calculando, você coloca lá os valores, tanto para lucro presumido, lucro real, lucro ou simples nacional, você vai colocando os valores e este, usando calculador do fisco, vai simular o que vai acontecer quando você entrar na reforma tributária. Simples assim, sem problema algum. Em conclusão, então, nós temos a CEFOP não vai desaparecer, mas será adaptada à reforma tributária. Empresas devem ficar atentas às novas regras para evitar erros na emissão de notas fiscais, porque erros surgirão autuações e multas. Agora, talvez alguma dúvida ou se você tem algum comentário, bom ou críticas, por favor, use esse QR Code. Fotografe, por favor, esse QR Code. Ele vai lhe ligar diretamente para um e-mail do nosso departamento, o Alliance, ou Aliança com 2 L's. Neste e-mail você pode colocar sua dúvida sobre esta live, sobre o CEFOP. Responderemos através do seu e-mail. E também, se você quiser fazer algum comentário, elogios ou críticas, ou dar alguma sugestão, fique à vontade. Usando este e-mail, tenho certeza que nós vamos receber. Portanto, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Voltamos numa próxima quarta-feira, onde teremos mais uma live sobre Descomplicando a Reforma Tributária. Tenha um bom fim de semana.